querido Padre Marcelo, pároco, reitor deste santuário, querido povo de Deus, como já falamos no começo, hoje é um dia de festa, a festa da igreja, a festa da nossa igreja católica, que é baseada e fundada sobre a fé dos apóstolos. De fato, no credo, nós rezamos assim: eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Quer dizer, nós acreditamos que a nossa fé tem origem lá 2000 anos atrás, sobre a fé dos apóstolos. Eles que justamente deram a própria vida, eles que seguiram Jesus no caminho do martírio, da oferta da própria vida. Tem uma passagem bonita, lá em Roma, tem uma igreja que se chama Igreja Quo Vadis, em latim, que significa: para onde estás indo, para onde vais? E diz a lenda que São Pedro, lá em Roma, estava sendo perseguido, estava sofrendo perseguições, e viu que muitos cristãos estavam sendo mortos, porque eram cristãos, porque tinham o nome de Jesus, o nome de Cristo, aí eram mortos. E o que ele fez? O medo dele fez com que ele saísse de Roma e fugisse de Roma. Só que na estrada que ele estava pegando para fugir da cidade, encontrou Jesus carregado com uma cruz. E Pedro perguntou para Jesus: Jesus, qual vadis? Aliás, desculpe, foi Jesus, sim, foi justamente Jesus. E Jesus respondeu: eu vou para morrer, eu vou para ser crucificado. E quando Pedro escutou esta palavra de Jesus, entendeu que o lugar dele não era a fuga, mas o lugar dele era voltar para Roma e também sofrer o martírio como Jesus o sofreu. Esta igreja Quo Vadis lembra justamente que Pedro, como tantos outros apóstolos, tiveram esta tentação de fugir do próprio cargo, de fugir da missão que Deus lhe confiou. Imaginemos os outros apóstolos, mas hoje nós vamos focar somente Pedro e Paulo, porque são importantes na nossa igreja, são as colunas da igreja. E se alguém se perguntar: mas será que Jesus, quando ele pensava na igreja, pensava e fundou a igreja, será que ele não tinha gente melhor? Porque Pedro, todo mundo sabe, não é? Ele negou Jesus 3 vezes. O Papa Francisco, uma vez em um discurso que ele fez, justamente disse isso: veja só, o primeiro Papa traiu 3 vezes. Primeiro Papa, Pedro, traiu 3 vezes. E diante desta negação, não é que Jesus foi lá e, ao contrário daquilo que escutamos no Evangelho de hoje, falou: dá de volta as chaves que eu te entreguei, dá de volta a confiança que eu tive em ti. Não. Jesus acreditou em Pedro, acreditou a tal ponto que naquele momento em que ele cruzou os olhos de Pedro enquanto ele estava entrando no sinédrio para ser julgado, e Pedro estava fora no cortiço, Pedro entendeu naqueles olhares que Jesus o amava mesmo na traição, mesmo sendo traído. Jesus amava Pedro,
E amava profundamente Pedro, porque sabia que ele tinha todas as características de ser um bom líder, de levar adiante a igreja que ele tinha fundado. Acreditou muito em Pedro. Tanto é que no Evangelho de João, 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Interessante, né? Me ama e depois vai me trair, né? 2 vezes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o traiu. E Pedro ficou triste, porque Jesus insistia naquela pergunta: me amas? Me amas tu? E 3 vezes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se o amava? Porque foram 3 vezes que Pedro tinha negado Jesus. 3 vezes. O galo ainda terminará de cantar quando tu me trairás 3 vezes. É como se Jesus quisesse dizer a Pedro: vamos lá, eu sei que você é um homem, eu sei que você é um humano, eu sei que você é fraco na fé. Quantas vezes Jesus no Evangelho falou para os apóstolos: homens fracos na fé? Quantas vezes? Mas não é por isso que eu vou tirar a minha igreja das tuas mãos, do teu cuidado. Não é por isso que eu vou perder a minha confiança em ti. Gente, o que acontece hoje? Que a igreja de Jesus Cristo está nas mãos humanas. Nós, homens fracos na fé. Sim, a igreja está nas mãos de pessoas humanas, de pessoas fracas, de pecadores, como na época dos primeiros apóstolos. Mas Jesus não perde a confiança em nós. Ele sabe que não colocou a igreja dele nas mãos de anjos. Ele sabe muito bem. Mas olha no Evangelho de hoje o que ele falou: e as portas do inferno não prevalecerão. Quer dizer, o barco pode estar furado, o barco pode balançar dentro da tempestade, mas as portas do inferno não prevalecerão. Hoje, por exemplo, nossa igreja se alegra, está em festa pelas ordenações de 2 diáconos. Sábado passado, mais um padre que tive a alegria de ordenar, e assim por diante. 4 salvistas, assim por diante. Este mês foi um mês cheio de ordenações, o mês de junho. Foi maravilhoso, todas as ordenações, ainda mais de um bispo, Dom Marcelo, que foi ordenado também. Então, tudo isso, o que significa? Que a igreja está caindo ou que a igreja está crescendo? A igreja está crescendo. Graças a Deus, no mundo inteiro ela está crescendo, em particular naquelas realidades da África. A África é aquela que está mais crescendo do que todas as outras igrejas espalhadas no mundo inteiro. Isto é, esta é uma garantia que Jesus não deixou a sua igreja ser destruída pelos homens. Não deixou. Ele está no comando. E o que dizer de Paulo? Meu Deus, Paulo matava os cristãos. Paulo mandava matar os que acreditavam em Jesus Cristo. Ele mesmo perseguia a igreja. Mas como para Pedro teve um momento da conversão em que ele entendeu que ele estava totalmente errado, também Paulo, a caminho de Damasco, também recebeu uma iluminação.
Ele foi fulgurado por aquela luz e ficou até cego. E Jesus perguntando para ele: por que, Saulo, Saulo, por que me persegues? Um apóstolo, uma coluna da igreja, era um super pecador, porque mandava matar. Vocês podem imaginar. E quem, de fato, depois os Atos dos Apóstolos nos relatam que muitos entre os apóstolos desconfiavam de Paulo. Imagina, ele vem aqui no nosso meio, ele que até ontem mandou matar até Estevão, o nosso discípulo. Que isso? O que pode fazer a graça de Deus? A graça de Deus pode transformar uma pessoa de um algozes num apóstolo. É só a graça de Deus. É só Jesus que pode confiar nas pessoas e nos homens. Só Jesus pode confiar. Só Jesus pode dar a sua confiança. E depois dos primeiros apóstolos, tivemos uma igreja de 2000 anos até hoje, hein? Com todos os altos e baixos, com todas as suas dificuldades, com todos os furos que teve aquele barco, mas estamos até hoje aqui, porque Ele não deixará que o inferno prevaleça sobre a sua igreja. Amém! Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080.